Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, né? Nós estamos, assim, hoje muito gratos, né, pela presença do professor Sérvio, nessa aula que é de uma disciplina ligada ao estudo dos riscos ambientais e territórios, né, do mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas que vieram aqui para participar desse momento, né, e aprender junto, né, aqui a gente aprende junto. E quero agradecer também ao Sérvio, né, que sempre atende os nossos pedidos, os nossos convites, e é sempre muito bom ter você aqui conosco. Então, nesse momento, né, a gente está aqui, o JIT, ele funciona em Valadares, que é uma cidade quente, e conversar sobre aquecimento global aqui tem sido algo que é um tanto diferente, porque a gente está sempre, né, falando, Valadares é quente, e é quente mesmo, e as pessoas suportam o calor aqui, né, então, e nesse ano a gente vê que o calor está realmente diferente, como o Sérvio já tinha sinalizado aqui, né, nada que a gente não soubesse, não estivesse sendo avisado, que vai esquentar, está esquentando. Então é isso. E aí, nesse momento, a gente conversa um pouco sobre, né, os riscos associados a esse processo, né, de mudanças climáticas globais. Muito, muito obrigada, Sérgio. E aí eu já passo a palavra para você. Tá bom. Desculpa o barulho. Obrigado você, Renata, Hernani. Sempre é uma grande alegria encontrá-los de novo e essa parceria que a gente tem da UFOP com a Univale, que é uma das coisas mais efetivas que eu acho que a gente está conseguindo fazer. Eu acho que vocês estão vendo minha tela, eu não consigo ver meu rosto, porque eu estou com uma tela só Sim, aqui. a gente está vendo e escutando bem. Tá, qualquer problema você me fala, Renata, tá bem? Vamos começar aqui. A grande questão, ela passa o título do aquecimento global e poluição. O objetivo dessa fala toda é a gente encontrar esses dois termos, aquecimento global e poluição, entender um pouco como essas duas coisas interagem e como e por que que elas interagem de formas diferentes em diferentes grupos de insetos. Então eu vou começar trazendo aqui 3 capítulos desse livro, né, um livro que o nosso amigo Wesley Dátilo, que está lá no México, ajudou a editar. Então, imagina bem, né? Vai ter um público aqui muito diversificado de origens e formação. As pessoas têm uma visão muito enviesada do que são os insetos. Agora, imagina um livro inteiro só sobre o efeito de mudança climática sobre os insetos, da Oxford, porque a gente tem uma situação aí se conformando e as pessoas, de certa forma, até muito pouco tempo atrás, estavam negligenciando, até que esse problema, que estava silencioso, ganhou vulto por causa dessas criaturinhas aqui, por causa das abelhas em especial. Mas para a gente chegar nelas, vamos primeiro entender isso, né? A gente tem que entender o papel do aquecimento global sobre o funcionamento dos ecossistemas e também da poluição no funcionamento dos ecossistemas, porque é isso mesmo, é um funcionar, né? Então, isso aí acho que torna muito cômodo que a ecologia adotou muitos termos da indústria, né, e da mecânica, mecanismo, padrão, funcionalidade, e é isso mesmo. As comunidades, as interações entre as espécies resultam em produtos para além das populações dessas espécies que estão em interação. E aqui eu queria fazer uma ressalva, né? Eu realmente acho melhor a gente falar a palestra toda e depois as pessoas colocam as perguntas, a menos que, no caso dessa palestra, algum termo não seja entendido. Aí eu peço que interrompa. Pode abrir seu microfone e falar, ou se escrever no chat, a Renata me passa, para que a gente não siga sem entender do que eu estou falando, sabidamente sendo essa uma palestra para um público bem interdisciplinar, tá bem? Mas as comunidades ecológicas são assim, né? As comunidades ecológicas são compostas de
populações, que são os conjuntos de indivíduos de uma espécie, que interagem com populações de outra espécie. Interagem de diferentes formas. Às vezes predando, às vezes parasitando, às vezes utilizando os recursos que um organismo produz e o outro se alimenta dele. Seja se alimentando de sementes, se alimentando de néctar, se alimentando de pólen, do que for, para a gente dar uma enfocada, então, um pouco nos polinizadores. E quando você tem algo que muda o pano de fundo por trás dessa comunidade ecológica, quando você tem algo que altera o cenário aonde isso evoluiu, ok? São várias espécies que evoluíram por milhares de anos dentro de um cenário, não que os cenários do planeta sejam estanques e imutáveis, mas o tempo que leva para mutar que é o problema. Então, as coisas mudam muito lentamente do ponto de vista de tempo geológico, e a mudança no tempo geológico muito lenta, de temperatura, de umidade, de pluviosidade, que são extremamente graduais ao longo de milhares de anos, dão a possibilidade das espécies, a partir dos mecanismos por trás da seleção natural, irem favorecendo por causa dos ajustes que acontecem ao acaso em cada indivíduo que é ligeiramente diferente do outro a esse novo cenário. Então, uma determinada condição ambiental, né, climática, por trás de uma comunidade ecológica que vive num lugar, ela vai esquentando gradualmente antes da presença do homem, né, para a gente entender dessa forma, por milhares de anos. Aí tem uma população de inseto que está vivendo ali naquele lugar, o que acontece com ela? Ela vai lentamente favorecendo aqueles indivíduos cuja sua genética, ou seja, seu genótipo inteiro, resulta em características morfológicas melhor adaptadas ao calor. Então, uma espécie que seja melhor adaptada ao calor vai, ao longo desses milhares de anos, deixando mais descendentes que as que são menos adaptadas. E aí, essa comunidade se ajusta, ok? Esse é o entendimento geral teórico do que acontece com as comunidades diante de uma mudança na escala geológica. O que está acontecendo agora? Nos últimos 100 anos, o clima, particularmente a média de temperatura e com decorrência disso de pluviosidade, mudou tanto que ninguém, nem insetos, que têm um ciclo de vida muito mais curto que os grandes animais, ou as árvores, estão se adaptando. Não há tempo de se adaptar. Então a gente tem um desajuste. Mas qual é as consequências desse desajuste e qual é as consequências para diferentes grupos? E aqui que a gente para com um grande problema que fez com que as pessoas não olhassem para os insetos por muito tempo. Tem muito menos dado, tem muito menos informação. O estudo de efeito em cascata dentro das cadeias tróficas é difícil de dimensionar, tá lá, é possível em algumas situações, mas é difícil também extrapolar quando você entende uma comunidade ecológica. Não significa que vai funcionar da mesma forma para outra. Você tem uma grande quantidade de estudos ecológicos aqui no norte, aqui é onde estão a grande maioria das espécies do planeta, você tem muito menos estudos. A gente tem uma complexidade de fatores que estão relacionados. Então, o que causa esse aquecimento global acelerado é a poluição. O efeito da poluição por si só. A gente debate aqui o confundimento de qual é a verdadeira causa do efeito que a gente está vendo, que a gente está vendo o efeito do aquecimento que decorre da poluição, logo o efeito da poluição interage e confunde com o efeito do aquecimento, ok? E aqui a gente falando de diversidade de espécies, é importante a gente lembrar, né? Entre os animais, os insetos são 95% das espécies do planeta. A maioria das espécies são eles. Mas assim como a gente entende muito melhor aqueles grupos que têm menos espécies, que é mais fácil de descrevê-las, né? É difícil entender quantas espécies tem no planeta, a gente também, dentro dos insetos, acaba tendo um melhor entendimento daqueles grupos que têm utilidade para a gente. Então, a gente entende bem os insetos vetores, entende bem os insetos polinizadores. E os outros insetos, qual o papel deles na natureza? Isso fez com que a gente negligenciasse muita coisa até o momento em que começasse a tocar um alarme. Antes da gente chegar nesse alarme, só para você ter uma ideia, esse é um trabalho do qual eu tive envolvido por muito tempo, no período em que a gente trabalhava com as copas das árvores com a ecologia do dossel, que era um ambiente de florestas que
carecia de estudos. Você não conseguia responder uma pergunta básica da ecologia ou da própria biodiversidade, né, que é o estudo do número de espécies. A biodiversidade a gente acha que é um capítulo da ecologia. Na verdade, a biodiversidade é um capítulo da evolução, que tem uma interface com as taxonomias e com a ecologia. Então, na hora que você faz uma pergunta de biodiversidade, que se fez por muitos anos, quantas espécies existem no planeta de insetos? Essa é uma pergunta sem resposta até hoje. Tem algumas tentativas que são matemáticas. Você não tem como responder se você não tem um modelo de onde essas espécies estão. Então, a gente respondeu isso para uma floresta. Na verdade, a gente respondeu para 5 florestas. Esse é o mais importante, foi esse artigo aqui. Para responder uma floresta, a gente tem que ir lá no alto, coletar os grupos mais importantes no dossel, no subbosque da floresta e também no nível do solo. A gente fez isso e conseguiu entender, né, que numa floresta tropical úmida no Panamá havia por hectare 25 mil espécies. Não que a gente coletou e identificou 25 mil espécies, a gente identificou 6 mil espécies. E para identificar 6 mil espécies, para você entender a complexidade do problema, a gente mostrou em 2 anos de coleta, em 2 estações, a chuvosa e a menos chuvosa, que no Panamá, nesse lugar, nesse lado do Panamá não tem uma estação seca clara, 500 mil organismos. Então, 500 mil de insetos amostrados para você chegar, depois de 10 anos de taxonomistas trabalhando sobre esse material, a 6 mil espécies identificadas, mas a partir de uma grande população de indivíduos amostrados. Isso permite que, matematicamente, você faça extrapolações. Então, a gente entende que essa floresta tem mais ou menos 25 mil espécies por hectare, que essas espécies se repetem em 60% em todos os hectares, e a gente sabe quais grupos taxonômicos são mais frequentes no dossel, ou no subbosque, ou no solo. E a gente entende uma outra coisa também muito importante, que o número total de espécies ele é altamente correlacionado com o número total de árvores. Isso ajuda a se fazer estimativas sobre risco de perda de espécies de inseto, porque a gente sabe também, depois desse trabalho, se entendeu que não se vai resolver a diversidade de insetos contando, porque não dá, é impossível fazer. É cientificamente impossível. Uma outra coisa que é extremamente difícil com o inseto é essa última pergunta aqui, que é o que me levou para a parasitologia, para entender populações de insetos bem estudadas. Por que, que o inseto está ali? Em grande parte, você tem explicações ecológicas que definem hábitats e te dizem por que, que o inseto está ali. Mas por que aquela espécie está lá e não essa outra espécie? Por que, que essa espécie não remove essa daquele lugar? São perguntas que têm uma fundamentação teórica muito sólida, muito bem compreendida, mas são extremamente difíceis de se medir na natureza. Então, se tem pouco dado. E aí a gente se depara com um grande problema, que se custou a mensurar: a diminuição do número de indivíduos na natureza. De repente, começa a se observar aí nos ecossistemas mais simples, aqui onde eu estou, no hemisfério norte, nos ecossistemas temperados, que o número de insetos estava diminuindo. E começou um grande debate: o que estava acontecendo? São as luzes urbanas, é um enviesamento de coleta, ou estão diminuindo mesmo, até que acontece isso aqui em vários lugares do mundo. Esse aqui é um exemplo do sul de Minas, que foi um agrotóxico que eliminou as colônias de abelhas, mas por um tempo diversas colônias de abelhas de uma espécie, que é a Apis mellifera, abelha europeia, que se espalhou pelo mundo, começam a morrer. E a causa definitiva dessa morte vai ser, dessas mortes vão sendo debatidas sem muito entendimento do que está por trás daquilo. É agrotóxico, é combinação de agrotóxico e temperatura, são patógenos, são epidemias, e são coisas mal compreendidas. A gente tem estudado em formigas, e hoje a gente sabe que é um grande paradoxo também, que são as formigas e as abelhas, insetos sociais geneticamente muito parecidos. Para uma doença entrar e se espalhar e matar esses organismos, seria muito fácil. Mas, curiosamente, colmeias de abelhas morrem com doenças, entomopatogenias, e as formigas não morrem. A gente está entendendo já melhor por que as formigas não morrem, mas a gente não sabe por que as abelhas são tão vulneráveis. E aí você tem, com mudança climática, um conjunto grande de coisas. As temperaturas mais altas, as secas e os tempos extremos
no enriquecimento de CO2. Isso tudo altera as relações desses polinizadores com as suas plantas. E as relações em cascatas dentro da comunidade ecológica, que é o que estava no slide anterior, e que são difíceis de entender. As diversas relações ecológicas que podem resultar em um refinamento do encontro de uma espécie com a outra e da produção do pólen na hora que o polinizador tem que estar lá. A atenção disso foi dada porque morte em grande escala de polinizadores começou a causar problema na agricultura, né? A gente tem hoje, aqui nos Estados Unidos e na Europa, um grande número de negócios de colmeias móveis. Os caras põem no caminhão, é contratado aquela colmeia levada, e aí ela poliniza uma plantação, porque os caras não conseguem mais ter abelhas na natureza para manter a polinização. Então, vejo um colapso e um risco enorme para a segurança alimentar. A gente artificializou completamente agora o fornecimento de polinização em grandes partes do planeta. Quem aqui é do interior deve estar pensando, eu nunca ouvi falar disso aqui perto da minha cidade, porque não deve de ter mesmo. Porque aqui no Brasil, a gente não McDonaldizou a polinização tanto assim. Fez um pouco. O que é McDonaldizar? Homogeneizar, né, e tornar comercial. Que é colocar uma espécie, e uma espécie invasora, que é a Apis mellifera, polinizando tudo em todos os lugares. Boa parte das doenças que criam crises epidemiológicas nesses polinizadores não atacam as espécies nativas daqui da América do Sul. Então, você tem um balanço muito importante da diversidade de espécies de polinizadores para a manutenção disso. E aqui é uma parte do entendimento desse nosso dilema dessa noite, né? O dilema do porquê que os polinizadores estão se levando a pior com o aumento da poluição e aquecimento global. Para polinizadores, um sistema simplificado, com menos espécies, menor variabilidade genética entre essas espécies, porque das colmeias a variabilidade é pequena, isso aumenta o risco de epidemias e aumenta as chances de extinções de colmeias, extinções de populações e rupturas daquelas relações que você tem dentro dos ecossistemas. E esse é parte de um problema maior. A extinção de insetos tem efeitos que transcendem a polinização. E são efeitos terríveis em termos de manutenção, de proteção do solo, de cobertura florestal, de polinização. Que é um exemplo, a Amazônia há muito tempo criou uma lei para proteger. O Brasil tem algumas leis que protegem algumas espécies de árvores ameaçadas de extinção. O ipê e a castanha do Pará é uma delas. Aí você vai na Amazônia, onde tem desmatamento e pasto, ficam lá aquelas castanhais gigantescos, aquelas árvores gigantescas, aquelas castanheiras, lá no meio do pasto. E nunca mais produzem uma castanha. Porque o polinizador dessa árvore não vai no ambiente aberto, ele depende da floresta. Então, são essas relações de ruptura que criam uma série de problemas. E a própria questão da biomassa de insetos. O nosso laboratório está estudando agora, ao longo do Rio Doce, o efeito da biomassa de insetos que cai sobre o rio e como que isso contribui para melhorar a saúde dos peixes nesse Rio Doce completamente contaminado, em especial depois de Samarco, do desastre da barragem. Então, aqui a gente começa a falar de uma quantidade muito grande de insetos. Aqui tem uma pegada que eu vou deixar para as perguntas, porque quem faz a grande biomassa de insetos nas florestas são insetos, do qual a gente fala daqui a pouco. Mas vamos, então, para frente. O que acontece com a simplificação dos ecossistemas? As redes tróficas aumentam o risco de colapso por uma série de razões. Então, e por uma série de razões, as comunidades ecológicas vão sendo rompidas nas suas estruturas de construção. O que você tem? Hábitat fragmentado, poluição, espécies invasoras, são aquelas espécies que não evoluíram com as nativas, entram ali e descaracterizam completamente as redes tróficas, as redes alimentares entre essas espécies. As mudanças climáticas, caça e exploração, extinção de algumas espécies que levam as outras espécies a um problema de redes interligadas. A questão da funcionalidade que já falamos.
problema da diversidade, diferenças no tempo e espaço, abundância e biomassa. Essa ruptura, ela decorre de um monte desses fatores que então fragilizam as comunidades ecológicas que dependem de quantas espécies e quais se relacionam com quais. Quando uma extingue, a outra se sofre em sequência um outro problema. Você pega 2 herbívoros e eles mantêm uma espécie de planta sob um controle, chama regulação de população. Essa árvore tem uma população pequena, por quê? Tem muito herbívoro atacando essa árvore. Ela tem uma população pequena no ecossistema natural, é bom, sabe por quê? Porque aí outras espécies de árvores podem estar lá também. Aí vai, alguém extingue, por algum motivo, essa espécie aqui que estava herbivorando essa árvore. Um invasor biológico que entrou. A outra começa a crescer populacionalmente e um patógeno ataca ela. Se somos herbívoros dessa planta de cá, ela pode começar a crescer demais, perder a regulação que ela tinha, que era o seu herbívoro, e alterar os equilíbrios, que mantinham uma diversidade de plantas muito maior. Então começa a ter um monte de ruptura em dominó, e você começa a ter um descontrole e um mau funcionamento desses ecossistemas, ok? E os insetos vetores? Aí os caras começaram a estudar o que estava acontecendo com os insetos vetores, que são um modelo excelente para se estudar, que por causa do interesse econômico e público, né, de saúde por trás desses bichos, eles têm uma biologia muito bem entendida. E com o aquecimento global, os padrões de aquecimento global que a gente está vendo, a maioria dessas populações de insetos que nos causam doenças, são os insetos vetores de doenças, né? O que está acontecendo com essas espécies? A expectativa de vida está aumentando. Eles duram mais tempo. Com isso, a reprodução aumenta. Com isso, a replicação de patógenos dentro deles tem a chance de acontecer e acelerada. Por que acontece acelerada? Porque o calor ele é um catalisador das relações biológicas. A maior susceptibilidade à infecção também acontece, que é uma coisa interessante com relação a esses organismos. Eles estão bem, as populações aumentam, eles reproduzem bem, mas estão sob estresse. Então, eles vivem sob uma série de estresse que afetam a resposta imune desses insetos, que os tornam mais suscetíveis a infecções. Então, os patógenos que esses insetos transmitem para os homens começam a aparecer numa carga parasitária maior em cada inseto contaminado. Por quê? De uma forma geral, esses insetos vivem, mas vivem num limiar de estresse ali importante. E esse limiar de estresse importante desses insetos os tornam suscetíveis. Bom, mas as populações deles estão bem. Os indivíduos estão estressados, mas isso até acelera o processo reprodutivo, em que os imaturos conseguem fechar o ciclo biológico, as populações começam a crescer. Aí vem o paradoxo, né? Você vai perguntar assim, uai, o que é que está acontecendo? Por que esses caras do lado de cá, polinizadores, insetos herbívoros, insetos ligados à biodiversidade de uma floresta, estão se dando tão mal com o aquecimento global, e os da esquerda, os hematófagos, os que sugam nosso sangue e transmitem os nossos patógenos, estão se dando bem? A resposta é mais simples do que parece. Olha para o que é o recurso deles. Então, que eu faço uma inversão de lógica no que eu estou chamando. Esse inseto aqui, esse aqui é o Lutzomyia longipalpis, ele usa um recurso que somos nós, o nosso sangue, que é generalista. O recurso, seres humanos, estão em todos os lugares. E aqui é extremamente importante, atenção extrema numa coisa. Eu não estou falando de insetos hematófagos como um todo. Tem diversas espécies de insetos hematófagos na floresta que não vêm nos humanos. Vai nos macacos, vai nos roedores, vai em outros organismos. Várias dessas espécies, por exemplo, dos mosquitos, né, dos culicídeos, dos pernilongos, são aquelas que impedem que o Aedes aegypti, que é o que transmite a dengue, entre nas florestas. E não entra na floresta, você vai ver daqui a pouco. Porque essas outras espécies são melhores competidores que o Aedes aegypti. Então, não é todo inseto hematófago que está se dando bem, não. É uma parte deles. Aqueles quais estão associados a nós humanos. Por quê? Porque eles têm um recurso que é generalista, tem gente em todos os lugares, em qualquer circunstância,
é abundante, somos a maior biomassa viva desse planeta já, nós ou os organismos que criamos para nos alimentar, né? Somos homogêneos do ponto de vista de ocupação e presença no ambiente, somos previsíveis e não respondemos negativamente ao clima. Vocês podem até estarem furiosos com esse calor, estarem não se aguentando, mas estão todos vivos, estão todos bem, estão todos no mesmo lugar. Com raras exceções, quando o clima muda e vem com catástrofes, como inundações, enchentes, que infelizmente a gente também está vendo, não só pessoas, as populações humanas, pessoas no sentido, um grupo de recursos, continuam bem previsíveis no mesmo lugar. Com calor ou com frio, a quantidade de pessoas numa vizinhança tende a ser aquela quantidade de pessoas que esses bichinhos, então, têm grande chance de encontrar. Já o recurso para os polinizadores não são, para a maioria deles, uma só espécie. A maioria dos polinizadores, na verdade, são generalistas, ou aprendem que agora essa é a melhor planta e investem mais naquela melhor planta que nas outras. Portanto, o recurso que mantém as populações dos polinizadores, ele é complexo e diversificado. Se você é da economia, você fala assim, não, mas diversificar é bom, porque se uma espécie extinguir, eu ainda tenho a outra, ainda tenho a outra. É bom em longo prazo, em ecossistemas previsíveis, aonde a maior parte das espécies estão bem estabelecidas e vão responder de uma forma homogênea ao fenômeno de mudança. Ou seja, se um extingue, essa substitui a outra, essa outra se reposicionam, e a maioria das plantas estarão ali produzindo flores para os polinizadores. Num sistema previsível, onde mudanças são lentas, poucas espécies extinguem para você precisar da biodiversidade como um manancial de estabilidade. Mas sim, com tudo no lugar, os polinizadores iam muito bem, obrigado. Com pequenos mananciais, reservas florestais, mesmo fragmentadas, se mantinham populações de polinizadores indo muito bem. De repente, isso tudo entra nessa série de rupturas funcionais dos ecossistemas e você começa a ter uma série de imprevisibilidades, de favorecimento de patógenos, de favorecimento de predadores, ou de uma espécie em detrimento das demais, por exemplo, a espécie o híbrido que tem aqui na América do Sul, da europeia com a africana, então ela é terrível para as demais espécies. Isso cria um sistema simplificado onde o recurso, as espécies de plantas, vão estar num sistema onde a abundância está afetada, a heterogeneidade ambiental é grande, cada espécie de planta depende de um determinado nicho ecológico muito específico, esse nicho ecológico que não é o habitat, tá, gente? É o nicho. O nicho é o quê? É o que o organismo quer que o ambiente tenha. Então, várias dessas espécies não vão aguentar a variação de temperatura, não vão aguentar a seca prolongada. Isso aí, então, significa que o clima escapou do nicho daquela espécie. Aí ela desaparece. Então, a imprevisibilidade de onde está e quando estará as espécies de plantas, hoje é muito maior do que a imprevisibilidade de onde nós, seres humanos, estamos. Nós somos a melhor comida do planeta. É fácil de achar, fácil de encontrar. Se você não quer devorar o organismo inteiro, porque aí vai ter reações contra você, quiser só um pouquinho de sangue, está explicado. Está explicado o problema. Agora vamos ver aonde que vai esse problema e por que esse problema nos afeta. Então esse é um passo muito importante. Essas rupturas, esses rompimentos ecossistêmicos devido às relações na comunidade ecológica que altera como esses organismos coexistem entre si, fragilizou em grande escala como funcionam os serviços prestados por essas espécies de insetos aqui na Terra como um todo. Mas aqueles organismos associados a nós estão se dando muito bem. Ou seja, nós somos uma parte importante, o ser humano, os organismos pertencentes à nossa espécie, compõem hoje uma parte importante do habitat que predomina no planeta inteiro. A gente simplificou o planeta e isso é muito perigoso, tá? Pensando nas doenças, e daqui para frente a gente vai pensar nas doenças e como os organismos evoluem com essas doenças, tá?
O que é o spillover paradigma, né? O paradigma do transbordamento. O spillover a gente está traduzindo como transbordamento, que é uma doença de uma espécie selvagem passar para uma espécie humana ou passar para um animal doméstico nosso, tá? O transbordamento é quando um patógeno, que é de outro organismo, passa para o nosso. O inseto entra como a ponte entre esse organismo selvagem e nós, né? A febre amarela passa para a gente assim, diversas viroses, né? Você tem a febre do Nilo, as diferentes formas de doenças virais relacionadas a aves e suínos selvagens na Ásia transbordaram para as espécies humanas, diversos vírus de morcegos, de roedores transbordam para a gente por causa de carrapatos e por causa de insetos, ou seja, organismos que se alimentam do sangue desses animais e da gente também, tá? O sistema não é simples como se imaginava, não é uma espécie vai fazer o transbordamento. Agora, com a Covid, a gente ficou nessa, não tem inseto, mas foi um transbordamento de um vírus selvagem, de uma espécie animal, para a gente. Qual foi o animal? É esse animal? É aquele outro animal? Potencialmente, o SARS-CoV-2 já tinha transbordado do morcego, do pangolim para uma outra espécie, até que chegou na gente. Então, há um conjunto de espécies que tem uma chance de receberem patógenos como nós, e é desse conjunto de espécies que vai transbordar novas doenças para a gente. Quantas espécies? São múltiplas espécies, mas são poucas, né? Então, veja, o que tem de risco de pandemias futuras, e várias dependem de insetos, passam por um conjunto de poucas espécies de animais silvestres que podem ter a doença como uma característica molecular que faça com que ela se ajuste a nós. O que aconteceu com o SARS-CoV-2? Ele se ligava especificamente a uma proteína de membrana do sistema respiratório, que todos os animais, todos os mamíferos têm. E ela era uma molécula particularmente conservada. O que é isso? As características dela são semelhantes entre os morcegos, os pangolins, a gente. E aí o vírus pôde pular para nós com muita facilidade, ok? Bom, mas se são poucas espécies, vejam, uma ruptura importante numa forma de olhar para as florestas. O ser humano sempre olhou, o colonizador, nós, colonizadores, de origem, ancestralidade estrutural do ponto de vista de sociedade europeia. Não adianta virar e falar assim, eu não sou europeu, não. Não adianta tirar o seu dessa reta, porque a sociedade e o funcionamento da nossa civilização é um funcionamento ocidental europeu. Então, essa estrutura de olhar para o mundo, seja você, a sua origem genética, de onde for, hoje no mundo inteiro é europeu, em termos de funcionamento de civilização. E essa civilização europeia, por muito tempo, olhou para a floresta, particularmente a tropical, e falou assim: ali é um perigo. Ali, quando a gente volta doente. Isso não era muito bem entendido. Então, se tinha uma percepção subconsciente quase de que a floresta tropical consistia em um risco para as pessoas. Quando, na verdade, algumas poucas espécies ali têm a capacidade de realmente serem perigosas para nós do ponto de vista de doenças. Algumas poucas espécies. Bem, mas dá para piorar esse cenário? Uai, claro que a gente pode piorar. A gente pode piorar tudo. E como é que a gente piora esse cenário? Com o favorecimento de espécies antropofílicas, ok? Então veja aqui nesse diagrama, que é desse mesmo artigo que a gente estava estudando agora. Aqui você tem muitas espécies de hospedeiros de patógenos. Portanto, você tem uma grande quantidade de patógenos diferentes. Se tem muitos indivíduos, e cada quadrado desse cabe uma biomassa fixa, ok? Mais do que aquele tanto de bicho que tem ali em termos de peso, não pode ter. Se eu tenho quanto mais espécies eu tiver, menor é o tamanho da população de cada uma. Porque esse camelo pegou parte da biomassa, esse urso pegou outra, esse morcego pegou outra. Então, no final das contas, ninguém tem uma quantidade muito grande de indivíduos. É a mesma coisa vai ser para os seus patógenos. Eu tenho muitos patógenos diferentes, mas uma pequena carga viral associada a uma comunidade ecológica biodiversa. Ou seja, o oposto do que as pessoas imaginavam. Você consegue perceber isso? A biodiversidade nos protege de doenças.
perda de biodiversidade, por outro lado, faz o quê? A perda de biodiversidade, gente, como eu acho que deu para entender no começo da aula, ela é tendenciosa. Alguns dos elos de uma comunidade ecológica são mais frágeis que os outros. Por serem mais frágeis que os outros elos, eles rompem de uma maneira mais rápida. E algumas espécies, então, vão ser menos tolerantes ao mundo que nós estamos criando. Os ecossistemas, os novos ecossistemas antropomórficos, são adstringentes, são repelentes para a maioria das espécies quando não causamos diretamente a extinção desses animais, suas populações diminuem muito, se afastam de onde nós estamos. Mas poucas espécies dão conta e até gostam da bagunça que a gente faz no planeta. E aí, veja só, se nesse quadrado cabia uma biomassa constante, as poucas espécies que sobraram e dão conta da gente, agora, tá? Eu estou descontando aqui a nossa biomassa, ok? Biomassa de animais em condições silvestres. Esses animais agora vão poder ter uma grande quantidade da sua população. Então, todos os recursos que eram divididos para muitas espécies, agora são divididos para poucas espécies, que passam a ter grandes populações. Mas veja só o que acontece. Essas poucas espécies carreavam poucos patógenos. Alguns desses patógenos, como elas se dão bem onde nós nos damos bem, podem ser semelhantes àqueles que gostam das comunidades humanas, das associações de indivíduos, nas populações humanas, desculpa, não comunidade, das populações humanas, percebe? Então, na hora que eu tenho grandes populações daqueles caras, das espécies que dão conta do nosso ambiente, poluído, modificado, não precisa nem falar de clima, tá? Esses caras agora carregam uma grande carga viral e parasitária de vírus, bactérias, parasitos patogênicos que dividem com eles e nós uma característica muito particular. Somos resistentes à poluição, vivemos em grandes números, vivemos em ambientes relativamente confinados, com o ar contaminado pelas nossas respirações e existimos em grandes densidades populacionais. A maioria das espécies que dão conta da gente ocorre em grandes números. Vocês detestam a maioria delas. São os ratos, são os gambás, nos insetos são as baratas, são os pombos, são as espécies invasoras que entram nos quintais e se ajustam a gente. Aqui fora está correndo um monte de esquilinho. É lindo, todo mundo acha lindo. Pouca gente sabe que esse esquilo que está correndo aqui não é a espécie nativa dessa região. É um esquilo selvagem. Ele correndo aqui equivale a um rato correndo na nossa cidade. Os ratos, os camundongos. Então, tá bom, eu apelei. O esquilo é muito menos que o rato. É talvez o mico-estrela nas cidades do sudeste brasileiro, sendo que o mico-estrela, que é o Calitrix penicillata, é uma espécie do nordeste que invadiu aqui e causa um monte de problema. E o que acontece? Então, perda generalizada de biodiversidade aumenta os riscos de transbordamentos zoonóticos. Esse paper aqui à esquerda, do Rodizio, fala da defaunamento do antropoceno. Nesse paper, ele é muito importante que ele leva a uma conclusão muito grave sobre algo que se esperava que acontecesse. Com a perda dos grandes predadores de sementes, de frutos, como grandes aves, grandes mamíferos, ia sobrar recurso e esse caixote ia ser preenchido predominantemente por um grupo particular, esses caras aqui, os roedores. Então, os roedores têm um grande risco de dominar boa parte das comunidades ecológicas. Se você fuçar a BBC hoje, a BBC Brasil deu essa notícia sobre a costa da Queensland, que é um dos estados da Austrália. As cidades estão tomadas de ratos, que tinham tomado o interior há uns anos atrás e migraram para a costa. É uma coisa sem escala. Nós estamos falando de você abrir torneira e descer rato de lá. Nós estamos falando de vilarejos ficarem inabitáveis por causa da quantidade de ratos que tem lá. Isso é uma das decorrências do aquecimento global e das rupturas ecológicas associadas a esses organismos. São esses caras aqui. Mas quem são ecologicamente? Aí volta lá no paradigma, no paradoxo, perdão, que a gente derrubou. Quem está se dando bem com a bagunça que estamos fazendo
O que é que ecologicamente essas espécies têm e por que isso as está favorecendo? Bem, elas são espécies invasivas, ou seja, elas conseguem viver em comunidades ecológicas longe daquelas onde elas evoluíram, são resistentes à contaminação ambiental, à poluição, uma série de coisas, à imprevisibilidade, porque também são generalistas, e aí elas conseguem se alimentar de diferentes recursos. Por outro lado, elas são terríveis competidoras. Numa floresta bem preservada, bem conservada, elas não aguentam, elas não dão conta das espécies nativas que ocupam nichos mais especializados, e por ocuparem nichos mais especializados, são mais eficientes em utilizar aquele recurso, eles acabam se dando mal ali. Então, sempre que a gente diminui a biodiversidade do nosso entorno, do nosso município, do ambiente onde estamos inseridos, que é composto de um mosaico de ambientes naturais e humanizados, onde o mundo antropomórfico se torna muito pobre de espécies, a gente favorece demais esses caras. E esses são os caras que nos transmitem as doenças, ok? Então, se a gente mantém, não tem jeito, o planeta antropomórfico, voltar nesse passo só em algumas regiões do planeta ainda se dá, para evitar que essa mudança se dê por completo. Embora que, se você olhar na escala geológica do Holoceno, 13 mil anos para cá, tudo no mundo que hoje a gente acha selvagem foi modificado pelo homem. Tudo. Tudo é tudo. A Amazônia inteira. Mas é uma modificação do Holoceno. Nós estamos falando da pré-história. Nós estamos falando de tecnologias muito menos agressivas do que o que se tenta implementar, querendo transformar a Amazônia numa produção de hambúrguer que não vai dar certo. Não vai durar nem 5 anos. Então, veja, a modificação que o mundo europeu ocidental no qual estamos inseridos quer causar é insustentável. A gente tem que ter grandes regiões selvagens isoladas no mundo. Elas existem e elas precisam ser preservadas com urgência. Mas nós vamos viver em ambientes antropomórficos ao extremo. Mas nós temos o poder de manter uma elevada biodiversidade dentro desses sistemas. Isso diminui a chance desses caras, que a gente não gosta deles, e diminui a chance das doenças que eles transmitem seria um problema para a gente. Essas são as coisas que a gente pode fazer, mas vamos dar uma olhada, no tempo que nos resta, no que de fato está acontecendo. É uma pandemia não declarada por uma série de razões que não cabem aqui, de dengue. Né? Aqui você tem de 1960 a 2010, guarda essa data inicial de 1960, que a gente volta nela, os relatos de Aedes aegypti no mundo. Aedes aegypti é uma espécie africana, né? Você pode ver que aqui em África a quantidade de Aedes aegypti registrada não variou muito. Onde que variou? As Américas, você tem um aumento exponencial de Aedes aegypti nas Américas da década de 60 para cá, e na Ásia. A Ásia tem um Aedes albopictus, né? Que também invadiu as Américas. Mas o Aedes albopictus vai sendo removido e substituído nas cidades pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti faz isso porque essa espécie, na verdade, é uma subespécie. O pessoal fala assim, o Aedes aegypti é o Aedes aegypti da floresta, que no início do século XX, esse mosquito veio com os navios mercantes para o Brasil e introduziu a febre amarela na Mata Atlântica. É verdade isso tudo. Na Mata Atlântica e no Rio de Janeiro e outras cidades costeiras. Por quê? O Aedes aegypti do início do século XX veio da costa oeste da África e invadiu as nossas cidades e as florestas, trazendo o vírus da febre amarela. Ok? O Aedes aegypti, que se espalhou pelo mundo inteiro e se reestabeleceu no Brasil na década de 80, vem da costa leste, mais ou menos da região da Etiópia. E ele, na verdade, começou a se espalhar pelo mundo com os navios merqueiros de escravos, mercantes, perdão, os navios negreiros, né, que carregavam pessoas pelo mundo inteiro escravizadas. Essas pessoas escravizadas alimentavam esses Aedes aegypti nos porões e começa essa primeira invasão de Aedes aegypti no mundo inteiro. Hoje, com biologia molecular, a gente sabe que o Aedes aegypti que está nas nossas cidades é uma subespécie que evoluiu há 10 mil anos atrás, aproximadamente, em grandes civilizações do leste da África.
Você nunca ouviu falar de civilização no leste da África? Claro que não. A gente negligencia civilizações, principalmente aquelas que estão formadas por pessoas negras, não é verdade? E aquelas são civilizações que não interessaram aos ocidentes. Então, antes dos egípcios, haviam os núbios, haviam grandes cidades na Etiópia, e essas grandes cidades na Etiópia acumulavam água, que o Saara estava avançando, as pessoas já estavam ali, e há uma mudança no uso da água, com a acumulação da água dentro de casa. Isso transforma as residências e aquelas grandes cidades em habitat para o Aedes aegypti de Egito. Então, de 10 mil anos para cá, ele está com a gente. Ele é uma espécie antropomórfica há muito tempo. E se espalhou pelo mundo com as cidades, com as civilizações europeias, ok? Então, aonde ele entrou é porque a gente já estava lá. E aonde ele entrou, ele levou a dengue. Aqui o aumento dos casos de dengue. E com o aquecimento global é importante a gente pensar que as montanhas são muito vulneráveis, né? As montanhas são muito suscetíveis, até porque elas têm um ecossistema ajustado a invernos mais frios que tudo em volta dela, particularmente nos trópicos. As montanhas são ilhas. As montanhas, de fato, funcionam como grandes ilhas. Por quê? Aqui o clima é muito menos previsível, mais frio, mais úmido do que as baixadas. E a próxima montanha está longe. Com o aquecimento global, essas ilhas vão ficando pequenas e vão enfrentando mudanças para as quais eles estavam muito menos ajustados. Foi que no começo da aula eu estava brincando que em Valadares o pessoal está sofrendo muito, mas em Ouro Preto o pessoal está desesperado, porque eles nunca viveram tanto calor. E vamos dar uma olhada aqui para refrescar vocês que estão morrendo de calor, em onde estavam as temperaturas lá na década de 60. Eu te avisei que a gente ia voltar aqui. Olha lá. Temperaturas de verão, temperaturas de inverno, ok? Isso foi tomado lá em Ibirité, mais ou menos 900 metros de altitude acima do nível do mar. As linhas azuis são as médias baseadas em toda a série temporal. Olha o que acontece. Você tinha invernos que nunca chegavam no valor médio e passa a ter invernos que estão quase todos acima do valor médio. A partir de década de 80. Verão, mesma coisa. Cinza é a diferença de um para o outro. Olha o que acontece. As diferenças de temperatura, quanto maior a diferença do inverno para o verão, maior é o pico em cinza. Olha o tanto que as diferenças vão diminuindo. Ok? O que você está tendo? Não só tempos mais quentes, mas invernos mais quentes. Os invernos mais quentes impedem que as populações de inseto entrem em colapso. O que mantém populações de insetos nos ecossistemas tropicais é uma constância na produção de filhotes. E se você vai tendo frio ou seca, esses bichos acabam adaptando, entram em diapausa e passam um grande tempo sem reproduzir, porque a temperatura ou a umidade não é adequada. Quando você mantém a temperatura sempre quente, em havendo água, eles vão reproduzir. Pois bem, na década de 80, quando a gente começa a ter essa virada nas temperaturas, tá? O problema lá vem. Aedes aegypti invade o sudeste brasileiro, invade Minas Gerais em particular. Lá por volta de 2007, a gente estima, a gente mediu em 2009 e 2012, Aedes aegypti invadiu Ouro Preto. Ouro Preto não tinha dengue. Em 2009 já estava estabelecido com baixas populações, isso vai aumentando. Em 2012, dengue passa a ser uma doença autóctone em Ouro Preto. Havia casos isolados e passa a ser uma doença considerada endêmica na cidade a partir de 2012. A gente assistiu a dengue entrar porque o aumento das temperaturas médias de inverno permitiram que o Aedes aegypti criasse populações sustentáveis dentro da cidade, e elas lá estão. E ela responde a populações dos insetos, do Aedes aegypti, até a questões climáticas importantes. Então, olha que interessante, e a gente é fácil de medir, é mais fácil medir pela distribuição da doença, que é altamente correlacionada com a população do inseto. Média de temperatura, isso aqui é a temperatura máxima na estação seca. Por quê? Estação seca para a gente é o inverno. Então, qual é a maior temperatura da estação seca? É aquela temperatura que a gente viu aumentando, a temperatura de inverno, ok? Então, a gente viu uma enorme relação do número de casos de dengue em Belo Horizonte com a temperatura alta de inverno. As cidades, assim como na Etiópia, 10 mil anos atrás, armazenam água demais, né?
Então, o Aedes aegypti ele é independente das chuvas. As chuvas não afetam o Aedes aegypti porque sempre a gente fornece água para eles, mas a temperatura afeta. E eu sempre vou ter mais dengue quando eu tenho invernos mais quentes. E olha que interessante. Aqui eu organizei por temperatura. Você não sabe que ano é ano, mas cada bolinha dessa é um ano diferente. Onde estão esses anos? Então, assim, em azul você tem os casos de dengue, e em vermelho você tem a temperatura do inverno mais seco. Então, olha o que a gente tem. Pico de dengue, desaparece 3 anos depois, pico de dengue, desaparece um tempo depois e reaparece. Aí você começa a ter esses picos de dengue a cada 3 anos, mais ou menos. Desde 2009, por aí, no início desse século, você começa a ter esses picos de dengue. O que os virologistas e os epidemiologistas sempre falaram? Ah, pois é, você tem das 4 cepas circulantes, né, são variantes do vírus da dengue, mas eles chamam de sorotipos. Dos 4 sorotipos de dengue circulando, quando você tem um pico da doença, é porque um sorotipo que estava raro aparece e pega as pessoas, a resposta imune das pessoas desprevenida. Mais pessoas nunca tiveram contato com aquele sorotipo, então a doença espalha mais rápido. Entretanto, foi negligenciado até a gente publicar esse trabalho, que na verdade, esse aqui da dengue está submetido, o da leishmaniose que já foi publicado. Então, o que a gente está vendo com relação à dengue? Sim, eu tenho mais de um sorotipo espalhando, mas só está espalhando porque eu tenho invernos mais quentes, que decorre da dependência do vírus ter uma grande carga viral na população, porque eu tenho mais Aedes aegypti circulando. Então, é uma cadeia mais longa. Eu preciso de grandes temperaturas de inverno que mantenham a população de Aedes aegypti alta, que é o que permite que um sorotipo do vírus raro exploda e crie um surto dentro de uma cidade como Belo Horizonte. Então, essa é a sequência de fatos que o clima está intensificando. Então, vejam, os picos eram muito mais afastados e agora os picos são mais frequentes. Outro dia teve um pico de dengue, a gente já está com outro pico de dengue, o intervalo de 3 anos pode estar, inclusive, encurtando. Ok? É um dos efeitos de aquecimento global relacionados aos insetos. A gente viu nesse estudo que a gente mostrou a entrada de dengue em Ouro Preto, uma outra coisa importante, e aqui a gente fala do emaranhamento, em português, o emaranhar de preservação ambiental, biodiversidade, qualidade do habitat e aquecimento global. Aedes aegypti invadiu Ouro Preto, tem mais Aedes aegypti em Ouro Preto hoje do que tinha antes, mas Aedes aegypti em Ouro Preto, que é aqui em cima, é menos do que em Mariana, tá? Essa foto aqui de baixo é Mariana, de cima é em Ouro Preto. E a gente acompanhou tanto o Egipto quanto o Obopictus. O Obopictus é melhor para aguentar ambientes naturais que o Egipto. Pelos motivos que eu expliquei, o Egipto, que evoluiu com a espécie humana, não dá conta de chegar numa floresta. Lembra? Invasor, generalista, resistente à poluição, mas péssimo competidor. Chega na floresta com tanto de espécie nativa de hematófago e disputando os ambientes por oposição, o Aedes aegypti não entra. Predação, não dá conta. O Obopictus dá um pouquinho mais de conta. Então, olha o que acontece. Área verde, área de intermediária e área altamente urbanizada. A gente tem isso em Ouro Preto, área altamente urbanizada, está aqui o centro histórico. Áreas intermediárias, que tem algum pouco de verde, quintal, chegando dentro desse parque urbano, que é a nossa área verde. Perdão, gente, eu inverti isso aqui. Aqui é Mariana em cima, aqui embaixo é Ouro Preto. Mas a mesma lógica, cidade histórica, áreas transicionais até onde você tem ali o bosque do Bizibil. Então, você tem coletas nas áreas verdes, intermediárias e na área altamente urbanizada. Albopictus aqui, mais clarinho, na área verde, tem, mas não tem tanto. Ele aguenta melhor, mas não é a floresta dele. Ele é asiático, né? Egito praticamente não tem. Na intermediária eu ainda tenho mais albopictus. Porque Egito eu entro na cidade, eu tenho muito Egito, eu quase não tenho albopictus. Ouro Preto foi a mesma coisa, tá? Eu tenho mais albopictus próximo das áreas verdes, tenho menos Egito e eu invirto na área altamente construída. Isso é importante, porque o albopictus no Brasil não transmite, a princípio, aparentemente transmite chikungunya, mas não transmite as mais perigosas, que é Zika, dengue
nem outras coisas. Para Belo Horizonte, a gente encontrou o mesmo cenário. Tá? Belo Horizonte tem muita dengue e tem muita área de pobreza e áreas sobre o que a gente chama de riscos de vulnerabilidade à saúde. As áreas que têm grande risco de vulnerabilidade à saúde, que é um índice que se mede, tem menos dengue se elas estão próximas a isso aqui que eu estou apontando. São o quê? Remanescentes florestais. Então, as áreas com maiores remanescentes florestais não tinham dengue. Mesmo se o índice de vulnerabilidade à saúde da população humana fosse alto. Então, lugares experimentando pobreza, problemas de saneamento básico, ainda se dão bem com relação à dengue se há florestas por perto. Foi um paper que a gente publicou junto com o pessoal da Escola de Medicina da UFMG e com esse grupo fantástico de estudos que é o Saúde Urbana na América Latina. Então é isso aqui, ó. Temperatura alta, mais dengue. Ambiente degradado e poluído, mais dengue. Então essas coisas se confundem, mais do que se confundem, se somam. Então não é que eu não sei mais se é a temperatura, eu não sei mais se é a característica do ambiente que eu criei. Eu sei que são as duas coisas somadas. Eu sei que sendo mais quente eu tenho mais dengue por si só. E eu sei que se eu tenho menos árvores eu tenho mais dengue por si só. Percebe? São dois fatores que agora eu separei a possibilidade deles se confundirem. Eles se somam e aumentam a chance da cidade adoecer. Que pelo menos num ano mais quente como esse, onde eu tenho mais florestas, vai ter menos Aedes aegypti, vai ter menos dengue. E a poluição, né? Vamos falar um pouco mais especificamente da poluição. Qual é a maior poluição? Poluição, eu estava aqui, mas eu comi. Eu tinha uma banana aqui, que era para eu mostrar em sala de aula. É a banana, né? Os livros de química têm esse exemplo. Uma banana é saudável, banana é ótimo. Uma banana. Comeu uma penca de banana. O que vai acontecer? Se comer uma penca de banana, você está poluído de banana, né? Poluição é excesso. E a gente sempre pensa poluição do ar, poluição da água. Qual é a maior poluição? Bom, a maior poluição é metal pesado. Os rios que atravessam a nossa civilização, as margens dos rios têm sempre mais metal pesado que os entornos. É por isso que essa Marcos usa esse argumento de que não, o metal pesado do Rio Doce é que o rejeito levantou do fundo, que a poluição industrial sempre contaminou o Rio Doce. Balela, mentira pura. A poluição de metais pesados no Rio Doce sempre houve, desde que industrializou. Mas é claro que a quantidade de metal pesado que o rejeito julgou é exorbitantemente maior. Um argumento pueril, né? Não cabe. Mas o metal pesado, sim, está em qualquer rio que não sofreu um acidente desse, tem uma quantidade muito maior de metal pesado do que distante dele. Sabe onde também tem um rastro de metal pesado? Ao longo das estradas. Porque as contaminações dos poluentes dos carros acumulam metais pesados. Nossos esgotos, os nossos carros, as nossas indústrias distribuem uma quantidade de metal pesado inacreditavelmente grande e é a marca civilizatória maior, não vai ser nem plástico, vai ser metal pesado, e é para isso que a gente vai olhar, depois de olhar para isso aqui. Primeiro vamos olhar como distribuem as espécies de patógenos com relação às condições naturais dos países. Mapa de cima. Esse mapa de cima é o mapa de gradiente de Equador para as regiões temperadas. Quanto mais no Equador, mais espécies. Mais espécies de quê? De tudo. Então, aqui nas áreas equatoriais, eu tenho mais espécies de pássaros e mamíferos. Se eu tenho mais espécies de pássaro e mamífero, você vai lembrar lá daquele primeiro gráfico que a gente mostrou, eu tenho também uma maior riqueza de patógenos. Porque eu tenho mais espécies carregando mais patógenos. Lembra? Muitos patógenos, muitas espécies, não significa o que nos causam doenças. Agora eu vou pegar esse eixo aqui, do gráfico de cima, que é o eixo que está sendo explicado pela quantidade de mamífero e aves. Vou botar ele aqui embaixo. Agora ele vai explicar. Vai explicar o quê? A prevalência de patógenos nas comunidades humanas desses países. Aqui eu tinha uma linha muito reta. Quanto mais aves e mamíferos, mais patógenos na natureza. Mas quanto mais patógenos na natureza, não significa uma maior prevalência nas sociedades. Aqui é que eu estou chamando de civilidade. Tá? Civilidade é assistência à saúde pública, ciência, gente capacitada, atenção, vigilância, faz com que alguns países tenham muito menos prevalência de doença que outros.
Aonde há menos civilidade, instituições instaladas e investimento na saúde pública, na ciência, eu vou ter uma maior prevalência de patógenos. Onde eu tenho mais investimentos, eu tenho uma menor prevalência desses patógenos nas sociedades humanas. Aí soma a poluição. Então, tá bom, civilizar é um componente que a gente tem que levar em conta. Ciência, saber, controle, vigilância, restauração, mitigação dos problemas são os caminhos possíveis. Não é a caverna. Vou te mostrar por que a caverna não é a solução também. A poluição. Isso é um trabalho que a gente publicou com relação à distribuição de florestas tropicais, pessoas, CO2, tráfego de animais e consumismo, e o efeito na distribuição dos coronavírus, todos os coronavírus do planeta. Então a gente fez uma filogenia e distribuiu os 4 gêneros de coronavírus, onde eles mais ocorreram no mundo, e o que a gente mostrou foi isso aqui. O que aumenta a chance da gente se deparar com uma outra pandemia de coronavírus não é o desmatamento diretamente, mas é a grande quantidade de pessoas vivendo em lugares poluídos. Ele também gosta muito de chuva, ambientes secos, não tem muito coronavírus, ele morre muito mais rápido com a secura do que, por exemplo, a gripe. E o tráfico de animais. Então, veja, de um lado da balança eu tenho o investimento nas civilizações dos lugares que são bem estruturados, controlando suas doenças, controlando seus problemas ambientais, e o investimento no modelo pouco sustentável de populações crescentes, poluidoras, CO2, destruindo esse caminho. Isso precisa ser revisto. Né? Então, vamos somar aqui, para fechar, né? Vamos somar aqui. Eu acho que eu já estourei meu tempo, Renata. Ou não? Tá em cima, são 8h10 agora, tem 1 hora. Tá, agora tem 1 hora, né? Tá certo. Efetivamente, aquecimento global e poluição resultam em favorecimento de algumas doenças mais que outras. Né? Leishmaniose visceral é uma dessas. Leishmaniose visceral está expandindo, são os dados do aumento da leishmaniose visceral em Minas Gerais. A gente foi estudar o porquê da leishmaniose visceral expandindo, olhando para o Vale do Rio Doce. Essa é a Josefa, nossa doutora, formou estudando isso, fazendo uma coisa chamada modelagem de nicho. Ela levantou um monte de fatores que podem estar favorecendo o avanço da leishmaniose visceral, ou que pode olhar as datas, né? Agora é o momento atual. Essa aqui quase tudo verde, os casos são os vermelhos. 2021 a 2040, 2061 a 2080. Projetando a nossa civilização para o futuro, a gente vai ter uma bacia do Rio Doce com muito mais leishmaniose visceral do que tem hoje. Uma doença que a gente acreditava que ia erradicar. Tá? O que vai mudar na bacia do Rio Doce, se a gente não mudar o rumo da coisa, o que ela está mostrando aqui é a continuidade desse modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento leva a isso. Tá? Por quê? O principal fator favorecendo a leishmaniose é a pegada ecológica humana. E a pegada ecológica humana nos diz uma coisa muito importante. O clima também é importante. Você também tem mais leishmaniose com mais pluviosidade. No caso, a leishmaniose ela responde melhor à pluviosidade que à temperatura. Você tem momentos em que você tem uma transição muito grande de aumento de temperatura, que é Valadares, os casos que estavam praticamente acabados voltam, rompendo com o esforço que aqui é marcado pela saúde pública para eliminar a doença, e de repente ela volta e desfaz tudo que foi feito antes, tá? Mas tem algo mais importante. A gente volta na história da evolução do inseto com a gente. Isso aí é a minha segunda tese, a tese na Parasito, onde eu estudei a história do Lutzomyia longipalpis, tá? O Lutzomyia longipalpis é exclusivamente o transmissor da leishmaniose visceral americana. Há outras espécies com menor importância, mas essa é a espécie que transmite aqui. O que a gente mostrou? Ela distribui no Brasil predominantemente associada a cavernas. Então, presença ou ausência de longipalpis, 0 é ausência e 1 é a presença, está associada ao número de cavernas próximos dos lugares aonde essa espécie foi registrada. Então, ela é uma espécie associada aos municípios que têm cavernas. A gente não sabe disso, né? Mas 1/4 dos municípios brasileiros têm cavernas. E aqui você tem uma coisa interessante, é o homem do Holoceno. A distribuição da espécie humana no Holoceno,
e aqui é mais ou menos de 7 a 4 mil anos atrás, predominava na costa brasileira e predominava onde tinha cavernas. Nós vivíamos nessas cavernas. E essa movimentação do ser humano, que vem esses dados eu tirei desse artigo, ele liberou a base de dados, a gente remodelou isso, e mostrou que essa movimentação entra para o meio da América do Sul, seguindo rotas do karst, que são afloramento de cavernas, principalmente as cavernas calcárias. Depois é uma mudança de tecnologia, que é a quantidade de gente, tá? Você tem um momento migratório com muita gente entrando, uma estabilização dessa população humana em torno de uma capacidade de suporte, de repente tem uma nova invasão humana. Aqui, entre 6 e 4 mil anos, os tupi-guaranis se espalham. E os tupi-guaranis vêm com novas tecnologias. As novas tecnologias mudam a paisagem, tornam o recurso mais disponível e você tem um novo boom de crescimento humano no continente americano, antes dos europeus. Tá? Então, tem uma primeira invasão que vem por aqui, pelo Istmo do Panamá, ou pelo Pacífico, ou pelos dois. Muito pouca gente, difícil de medir, mas pelo menos até 20 mil anos atrás, e aí as populações começam a se espalhar. Esse espalhamento intensifica quando os tupis guaranis fazem uma segunda onda de invasão, mudando a paisagem. Isso também se sobrepõe às raposas, que são os reservatórios naturais de leishmaniose visceral. É o que tudo indica, não é uma doença que estava na floresta com as raposas e pegou as pessoas. As raposas estavam com as pessoas há muito tempo. A sobreposição de ocorrência do homem, do Homo sapiens, nós no Holoceno, do Lutzomia longipalpis, das duas espécies de raposa que tem leishmaniose visceral, é enorme. Elas co-ocorrem conosco há muito tempo. Isso repete a história da domesticação. As populações humanas na América do Sul sempre domesticaram raposas. Os relatos estão por aí. Os ecólogos e os parasitologistas que não olharam para isso. Quando você faz esse mapa aqui, mostra, olha, isso aqui, quanto mais quente, quanto mais gente, mais quente, mais quente a cor. Olha esse ponto, olha esse ponto, olha esse ponto, olha esse ponto. Há lugares na América do Sul, particularmente aqui nessa fronteira com o norte da Bahia e em Minas Gerais, em que você tem hotspots da ocorrência de leishmaniose visceral, que são hotspots da ocorrência do mosquito palha, das raposas e do ser humano desde antes dos portugueses chegarem. Essa mudança na história do ambiente que o homem criou é uma mudança com a criação de algumas modificações ambientais. No Pantanal e na ilha de Marajó, há grandes morunduns. São grandes acúmulos de terra que na região costeira brasileira chama sambaquis. São todas essas estruturas de movimentação de terra que os tupis guaranis, ou os povos diferentes dessa fase de 6 mil anos para cá, impuseram à paisagem, mudando completamente, principalmente as áreas alagadas. São isso aqui, gente, são morros enormes feitos por humanos, onde eles enterravam as pessoas, jogavam seus restos, etc, etc. Pois bem, aparentemente o Lutzomia longipalpis gosta da gente, porque nós somos naturalmente poluidores. Eles são organismos que na fase matura não são iguais aos pernilongos, que vivem na água. Eles vivem na matéria orgânica. E essa matéria orgânica, onde esses insetos desenvolvem, não tinha sido muito bem estudada até agora. Eu comparei diferentes substratos e a gente descobriu uma coisa que ninguém tinha visto até então. Esse mosquitinho que transmite leishmaniose visceral, ele gosta de umidade, ele é dependente do ambiente bastante úmido, mas ele gosta de ratos podres, ele gosta de fezes de cachorro. Então, sim, é uma espécie que gosta da matéria orgânica contaminante que predadores empilham e nós empilhávamos nas cavernas, desde o meio do Holoceno. Restos das nossas caças, mais as fezes. Quem gostava disso? As raposas. Toda a história da domesticação de cachorros, de canídeos pelo mundo inteiro, estão associados a esse cenário. O homem empilhando sua sujeira e os cachorros indo pegar os restos, sejam raposas, chacais ou lobo, e essa aproximação resultava na domesticação. O Lutzomia longipalpis é uma espécie de inseto que se especializou no ambiente que dois predadores criaram juntos, as raposas, ou os canídeos, de uma forma geral, e os humanos. Outras espécies de flebotomíneos, que transmitem outras leishmanioses, também fazem isso. Eles transformam uma doença tipicamente humana.
ok? E esse é uma matéria orgânica, para encerrar, tá? Que ela tem uma característica muito particular. Animais predados postos para decompor começam a degradar isso aqui, que é chamado grupo M. É uma molécula que sustenta o ferro. Essa degradação do grupo M libera o ferro numa forma chamada mais 2, que é extremamente tóxica. Ferro demais é muito tóxico. Então você tem que resolver isso. Aí a gente vai para as montanhas nos trópicos, onde o aquecimento global está chegando. O que, que a gente tem nas montanhas nos trópicos? Afloramento de ferro e outros metais pesados em grande quantidade. Com a temperatura certa e esses metais no solo, esses mosquitos invadirão muito facilmente essas montanhas em diferentes lugares do mundo. E com o Rio Doce totalmente contaminado, levando esse metal pesado da costa até as montanhas de Minas, a gente, para citar o rock and roll, tem uma highway to hell, né? Uma rodovia de doença pronta para invadir. A Camila, aqui tem uma série de dados que estão todos submetidos, então eu não tenho paper, mas a gente está com esses dados submetidos. Ela está estudando a resistência dos imaturos, das larvas do Longipalpus, a crescer exposto a metais pesados. Eles não ligam para cobre, eles não ligam para cobre em nenhuma das suas fases de desenvolvimento, e eles também não ligam para ferro-cádmio. Em concentrações que nos matariam, esses bichos chegam à fase adulta, num ambiente totalmente contaminado, isso num experimento de laboratório em condições controladas. Eles são resistentes, como a gente falou lá no começo, a essas contaminações ambientais que espalhamos pelo mundo inteiro. Um efeito de diluição, né? O efeito de diluição na floresta das doenças, aqui é risco de emergência de novas doenças. As pessoas acham que nas cidades esse risco é baixo. Na natureza bem preservada, esse risco é alto. Então, o efeito de diluição é que na natureza, com muita diversidade de animais, aquilo que a gente falou lá no começo, as doenças não transbordam. No meio do caminho, elas transbordam, que é aquele ambiente que tem muitos animais selvagens, muitos patógenos silvestres, silváticos, que a gente fala, e as pessoas. Mas, na verdade, isso funciona para algumas doenças. Funciona para a febre amarela, para a gripe aviária, para as leishmanioses tegumentares e outras arboviroses ligadas a macacos. Há doenças que estão relacionadas a insetos que evoluíram com a espécie humana. O Lutzomia longipalpus evoluiu com a espécie humana, o Aedes aegypti evoluiu com a espécie humana. E sejam quem for que eles transmitam, além das doenças de multidão que outros animais podem transmitir, esses caras vão ter um ponto de maior chance de acontecer aqui, nos subúrbios mal atendidos, com pouca assistência social, com mau saneamento básico das cidades de países em desenvolvimento. É daqui que há grandes riscos de saírem novas doenças, porque aqui esses insetos que se dão muito bem com o aquecimento global e a poluição, lugares assim, vão, de fato, poder espalhar. Então a gente tem que mudar isso, mudando a forma das pessoas olhando para esses lugares. E a gente tem trabalhado com ciência cidadã para explicar esses fenômenos, explicar a biologia, mostrar às pessoas quais são os fenômenos e as pessoas assumirem suas comunidades e as transformarem. Então a gente está vendo isso acontecer, isso é possível de acontecer, e essa transformação das comunidades está acontecendo, né? Porque a gente conseguiu rever isso. Então, conclusão. Espécies invasivas, resistentes, generalistas, mas terríveis competidoras. Definem o mundo das doenças infecciosas no qual estamos inseridos. São coautores do mundo antropomórfico que nós criamos. A solução disso está em romper barreiras disciplinares, seja da ecologia e da saúde, seja da biodiversidade e dos estudos de patógenos, da parasitologia, da infectologia. Nós temos que dialogar mais, senão a gente não vai resolver esse problema. Agradecer, então, a todas as instituições que me mantêm, as 3 universidades aonde eu oriento, ao nosso laboratório na Univale, no Laboratório de Ecologia do Adoecimento e Saúde dos Territórios, e o meu, de Ouro Preto, o de Ecologia do Adoecimento e Florestas, e aos meus financiadores. É o que tínhamos. Obrigado a todos. Estou aberto a perguntas, que eu espero ainda termos tempo para ela. Maravilha, Sérgio. Obrigada, muito obrigada pelas informações que você trouxe, os exemplos.
Se alguém tiver perguntas, a gente fica aberto. Se não tiver perguntas, eu já abro a fila. Alguém? Ô, Renata, mas a gente vai fazer as perguntas agora ou depois do intervalo? Sim. Não, hoje nós vamos direto. Tá. Eu fiz algumas anotações, até mesmo porque eu tinha assistido o vídeo do professor, né? O vídeo aí de 1 hora e um pouquinho, essa semana, eu tive a oportunidade de assistir esse vídeo. E, assim, coloquei alguns pontos aqui e eu gostaria de ver, só fazer mesmo uma troca de ideias, né? Claro. Pode ser? Pode ser? Sim, claro, fica à vontade. Manda ver. Sim. Eu anotei aqui diante do vídeo, professor, que eu assisti, diante da sua palestra agora, né, da sua aula aí, sobre o aquecimento global. Que esse aquecimento global ele está permitindo que esses insetos eles se espalhem para novas áreas, onde podem encontrar novos hospedeiros e vetores. E que a poluição também pode estar contribuindo para o aumento da resistência de insetos a inseticidas. Não. Aí não. Aí não? Não. Mas eu explico por quê, mas pode formular a sua pergunta. Sim, aí eu fiquei em dúvida mesmo se seria isso, se tem contribuído mesmo para esse aumento da resistência de insetos a inseticidas, ou... Aí é importante a gente separar, voltar lá no começo e separar, né? Tem as espécies benéficas e aquelas que a gente trata como pragas, Sim. que são essas que resolvem os ambientes degradados que a gente impõe. Elas estão ajustadas potencialmente a espécies humanas há muito tempo, até há mais tempo do que a gente imaginava, pulando de uma civilização para outra nesses ambientes simplificados e altamente contaminados. Contaminados de matéria orgânica básica, né? Não precisa nem falar de contaminação industrial, química, uma contaminação orgânica que é da natureza humana, né? Onde a gente está, a gente pereniza uma grande quantidade de matéria orgânica, né? A invenção do sistema de coleta de lixo e esgoto mudou isso um pouco, mas não muito. Né? Relocou no espaço, mas permanece o nosso ambiente. Por mais que a gente cuide do entorno imediato nosso, é um ambiente perigoso. A espécie humana em grande quantidade é degradante para o ambiente. Tá? Quando você tem aquecimento global, essas espécies que dão conta desse ambiente degradado nosso espalham com a gente. Então, onde a gente simplifica o ambiente, tira competidores, tira predadores, essas espécies avançam. Como as espécies que dão conta do ambiente parecido com o que a gente criou estão com a gente há muito tempo, acaba que elas viram, como nós, o habitat dessas doenças. Então, na verdade, o que acontece é, os insetos e os animais, nós e os nossos animais, passam a ser reconhecidos por esses patógenos que se associam a eles e passam para a gente, ok? E se espalham pelo mundo. O que acontece com relação ao inseticida é o próprio inseticida que causa. Aí eu volto naquela primeira explicaçãozinha rápida que eu dei de seleção natural. Você tem um ambiente, você expõe aquele ambiente numa condição nova, um químico, que é tóxico para todo mundo. Todo mundo menos quem? Menos aquele genótipo, que é um organismozinho naquela população, que tem 2 ou 3 alelos de um gene específico que quebra esse composto químico. Então, esse cara aqui é uma coisa que chama resistente. Como é que isso pode acontecer? Isso acontece porque todos os inseticidas são cópias de compostos químicos naturais. A gente não tem a genialidade, eu não sei se a inteligência artificial chegará a ter, de criar uma molécula inorgânica que mate o organismo orgânico. O que mata o organismo orgânico e inorgânico são contaminantes, mas aí mata a gente também. Né? Então, alguns metais pesados, dependendo da dose, mata todo mundo, mas mata a gente também. Então, você não pode fazer isso. Você tem que achar uma molécula orgânica que funcione especificamente para o inseto. Né? Esse que é o pressuposto benéfico dos pesticidas, dos agrotóxicos.
mas ele é uma molécula tóxica orgânica, mimetizada de uma coisa de planta. Por que mimetizada de uma coisa de planta? É uma molécula para a qual diversos insetos já foram selecionados a terem enzimas que em algum momento calharam. Calhar é calhar mesmo. Ela deu a sorte que a estrutura molecular da enzima do inseto quebra esse tóxico. E esse inseto não se contamina. Ok? E aí você gradualmente, se você sempre põe inseticida e não interrompe, você torna previsível no ambiente a presença do inseticida. O inseticida sempre presente faz o quê? Faz com que só os resistentes consigam sobreviver e reproduzir. Então, resistência a inseticida é igual a resistência a antibiótico das bactérias. Hoje a gente tem as superbactérias. Por quê? Tem tanto antibiótico na natureza, né, que ele é dado de forma excessiva, que as bactérias sempre em contato com antibiótico não vão desaparecer. Você sempre vai ter um genótipo, um gene específico que dá resistência, e aí você tem um monte de bactéria agora que não responde a antibióticos. Então, quem causa a resistência ao inseticida é a própria presença do inseticida. Ficou claro? Seu microfone, precisa abrir. Sim, eu disse que sim, que eu entendi. Obrigada. Eu que agradeço. Girlei tinha pedido para falar? Você tem pergunta, Girlei? Ô, Renata, e boa noite. Não, é porque eu ouvi um pouco da palestra, né? Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu também já estava em saída, e é só para dizer que gostei também aí do pouco que eu ouvi, e bom revê-los, senti saudade. Ah, que bom. Girlei também é criador ele é agricultor e Girlei também é apicultor. Ele é dos criadores de abelha. Você perdeu a melhor parte da palestra para você. Eu conheço, rapaz. Nós vamos gravar, depois nós vamos vender ela para você, viu? Ah, legal. Eu queria assistir um pouco. Obrigado, de qualquer forma. Depois você assiste o começo. Isso, eu quero assistir a parte da abelha aí, da apicultura. Eu gosto. Obrigada, então. Obrigado pela abraço. Mais alguém? Eu tenho um pedido. Queria te ouvir, Sérgio. Assim, eu acho que um tanto já está dito, né, sobre o fato de que as áreas verdes, elas não são as vilãs da história, né? Porque dá essa sensação, hoje ainda conversando de tarde, a gente falou disso, né? De como que as pessoas têm a sensação de que das unidades de conservação vem muita doença, de lá é que vem a doença. E aí, quando a gente pensa, né, no programa onde a gente está, programa de pós-graduação, né, com o qual a gente está dialogando, que é de gestão integrada do território, então a gente pensa na importância, né, da integração entre diferentes tipos de espaço, né, de categorias ali, né, que a gente poderia pensar aqui. E aí, talvez eu pudesse dizer um pouco, não só do fato de que as unidades de conservação, elas não são a principal fonte de doenças, mas dizer do contrário, assim, né? Como que elas são importantes para que a gente tenha sistemas mais saudáveis, tenha um planeta mais saudável. Você pode falar um pouco sobre isso para nós? E aqui, dizendo especificamente de onde a gente está, né? A gente está aqui no leste de Minas, onde a gente tem um último remanescente de Mata Atlântica, que é o Parque do Rio Doce, né? Um remanescente, quando eu falo assim, que tem populações de vertebrados nativos, viáveis. E aí a gente tem um tanto de gente que está aqui, que vai trabalhar. Inclusive, quando você fala dos metais pesados, né, e fala das estradas, né, tem gente que está aqui que vai trabalhar com a questão da estrada associada ao Parque do Rio Doce, que acabou de ser pavimentada, e a gente vê o fluxo, como que vai aumentar, né, já está aumentado, e como que essa unidade de conservação, ela também
tem uma importância para a manutenção ou para a saúde do que é o Rio Doce. Então, assim, aqui eu estou falando de um lugar onde a gente tenta, né, miradas interdisciplinares. Então, não tem isso, assim, de, eu vou trabalhar com o Rio Doce, mas o parque não faz sentido para mim, ou essa discussão sobre conservação da biodiversidade não faz sentido para mim, porque o meu interesse é no Rio Doce. Ou o contrário, estou olhando para a estrada, então essa discussão sobre saúde não tem que ver comigo ou com o trabalho que eu vou desenvolver. Mas como que todas as coisas estão interconectadas. Sim. Exatamente a sua pergunta envolve a sua própria resposta, né, Renata? E essa é uma questão muito, muito clara hoje para a gente, né? E a gente pode olhar para o conjunto de doenças que são transmitidas por insetos, né? Então vamos pensar. Rickettsia, bactéria transmitida pelo carrapato. Carrapato associado aos nossos pastos, não à floresta. As arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre do Nilo, todas essas transmitidas pelo mosquito antropofílico, Aedes aegypti. Potencialmente, o Aedes aegypti atual não conseguiu transmitir febre amarela. Estão começando a desconfiar disso. Mas essa é uma doença que a gente chama de sentinela. Se você destrói a floresta, a febre amarela transborda para a gente. Mas a maioria das doenças que tem peso demográfico, epidemiológico, são transmitidas pelo Aedes aegypti. Leishmanioses. Quem trabalha dentro da floresta, trabalha exposto aos animais silvestres, pode desenvolver as cutâneas. Mas a leishmaniose, que realmente tem graves problemas para a saúde humana, que é terrível para a gente, para os nossos animais, é a visceral. E essa só é transmitida pelo Lutzomyia longipalpis e algumas poucas outras espécies em condições específicas. Desculpa só um momento. A água desceu meio apressada aqui. Então, veja, se você vai coletar esses insetos no Parque do Rio Doce, você não coleta nem o Aedes aegypti. Você coleta um monte de flebotomínio, que é a família do longipalpis, não coleta o longipalpis. Então, os insetos que transmitem as nossas doenças, eles não estão no Parque do Rio Doce. Se você tiver um parque urbano extremamente bem estruturado, e aqui vem um problema, né? A gente está sempre trabalhando de compensação. Aí eu vou poluir o parque, as pessoas vão jogar lixo se eu deixar elas entrarem lá, mas se elas não deixarem, se você não deixar as pessoas entrarem no parque, elas não vão amar aquele parque, não vão desenvolver um afeto, uma história afetiva, uma história de descanso, não vão ter uma saúde mental associada àquele lugar. Biólogo tem muito disso, né? Biólogo é um bicho muito chato, porque a gente gosta de ir para lugares que as outras pessoas não vão, a gente gosta do privilégio de que a gente chega lá e os outros não chegam, porque a gente gosta dos lugares bem cuidados, a gente tem uma sensibilidade para esses lugares. E quando as outras pessoas chegam, elas jogam lixo, jogam plástico, jogam não sei o quê. Isso é o grande lema da vida do biólogo, que gosta de ver o lugar selvagem. Mas se a pessoa não entrar lá, a pessoa descuidada que vai deixar um lixo não for lá, ela não cria um vínculo com aquele lugar. E o vínculo com o ambiente selvagem é relacionado a outra coisa fundamental para os dias de hoje, que é a saúde mental. Os casos de depressão são muito menores em bairros arborizados do que em bairros não arborizados. Esse é um fator predominante para a distribuição de doenças ligadas à depressão nas cidades do mundo inteiro. Então eu preciso que as pessoas vão lá, mas eu preciso cuidar. Então eu preciso investir para que alguém vá lá e recolha o lixo. Já que não dá para impedir que todo mundo evite, não jogue lixo. É preciso que você tente mudar essa cultura por educação, mas que você crie um processo e o lixo não fique. Você precisa cuidar desses ambientes. Então, parque urbano florestado torna aquilo que a gente chama de efeito de diluição. Uma área florestada dentro da cidade compensa a poluição e a degradação urbana. Assim como a floresta vai resistir e resiliir à contaminação que a estrada vai causar. Se eu preciso associar as duas coisas, é sempre uma compensação da outra. E quanto mais a gente mesclar ambientes florestais saudáveis, melhor é a nossa vida, menor é o risco de doenças novas surgirem,
maior é a nossa saúde mental e orgânica de uma forma geral também. Porque até nossa resistência à contaminação tem limite, né? Então a gente vive sempre num limiar, né? Esse aqui, eu estou num quarto fechado, ali fora tem um jardim, e aí a dona dessa casa aqui que eu estou alugando, ela joga inseticida. Está aqui muito perto de mim, eu não gosto. Aí ela joga inseticida, uns esperança desse tamanho, por o pessoal está correndo de barata aí, né? Belo Horizonte está cheio de barata por causa do calor. Aqui esse grilinho, né? Um esperança, ele começa a pular cá para dentro do meu quarto, todo cheio de agrotóxicos. Eu preferi o grilinho lá fora do que aqui dentro. Eu já tenho paredes, eu já tenho não sei o quê. Então, qual que é a nossa relação de eliminar elementos da natureza e quanto que isso nos contamina? Então, tem um bem-estar. Claro que eu estou melhor sentado nessa mesa, com essa parede me isolando, com a água dentro dessa garrafa, que eu sei que é uma água de qualidade. É claro que as condições ecológicas específicas onde eu estou inserido dependem disso. Mas isso tem um custo, né? Eu posso não viver com os meus dejetos, mas meus dejetos estão em algum lugar. Então, balancear essa gestão de recursos, que é uma coisa da engenharia, gestão de resíduos, tem que ser com inserção dessa gestão de recurso, a existência das pessoas com a manutenção da biodiversidade. Então, onde e como vamos resolver melhor os resíduos passa por talvez associar esses resíduos a uma restauração ambiental desses lugares. Porque as pessoas morrem de medo de restaurar um lugar que seja um depósito de alguma coisa. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter uma complexidade muito maior de espécies, eliminando uma série de outros problemas, e se você tem alguma incerteza, mensure, meça, dimensione, estude. Olha o caso de Chernobyl, né? Chernobyl foi abandonada por causa da radioatividade. O de Chernobyl é o último reservatório de biodiversidade da Ucrânia inteira. Por que esses animais estão lá? Porque não tinha gente. E a radiação? Foi muito menos pior do que a presença das pessoas para aquelas espécies. Então a gente tem que ser um pouco mais audacioso em como a gente maneja o mundo. Eu acho que a resposta à sua pergunta é essa. A gente tem que parar de preciosismo e aprender a lidar com o fato de que nós temos que lidar com os ambientes contaminados de uma forma mais audaciosa, que envolva a biodiversidade, que permita que esses ambientes sejam mais biodiversos, mesmo contaminados. Isso é uma coisa que a engenharia não entende. O Hernando até abriu a câmera ali quando eu falei isso. Estou de ouvido em pé aqui, mas eu concordo. E ainda falo que tudo que foi, né, colocado aí vai ao encontro, isso serve para o pessoal da turma, da disciplina, né? Que é risco, que esse risco ele é iminente, independente de onde o pessoal estiver aqui, ele está todo mundo dentro dele, né? Então isso é fundamental de estar atento, né? Mas quando fala em engenharia, o ouvido cresce assim mesmo. Eu acho que a gente tem que... a presença da Renata no curso de engenharia de vocês, para mim, é tão precioso, porque ela abre esse canal. Esse canal não é nem um canal, já é uma avenida larga, assim, cheia de metal pesado e bicho. A gente tem que conversar essas possibilidades e eu acho que a Univale é vanguarda nisso. Né? A UFOP faz isso muito pouco e muito mal. Né? De botar... O cara assiste uma disciplina de ecologia, mas não se integra essa ecologia no que o engenheiro precisa. Obrigado, Tássia. E você tem aí uma série de outras coisas que você precisa aprender a dialogar de uma forma mais próxima. O ecólogo precisa aprender a olhar o que a engenharia cria de resultado. Né? E eu temo que nem toda a consultoria ambiental, que era para ser um ambiente fértil para isso, né? As consultorias ambientais eram para ser esse ambiente fértil de diálogo, mas o modelo que se instala hoje de gestão de RIMA, de empreendimentos, não cria assim, me dá a sua solução, você me dá a sua solução, você me dá a sua solução, e alguém fecha esse quebra-cabeça e não se investe na inovação. Até onde eu acompanhei as consultorias ambientais, nenhuma, com uma exceção, nenhuma dos empreendimentos que eu pude trabalhar,
estavam interessados em uma solução audaciosa para aquilo que aconteceu. Às vezes, as leis brasileiras nem permitem que você proponha um manejo mais audacioso. Então, a gente precisa rever isso a nível institucional, né? Permitir que você faça isso. E tem um caso muito claro, que é reflorestamento com floresta inserida no meio. Aí o cara fala assim, para que eu vou plantar eucalipto e deixar ela sujar? Né? Como que o agrônomo e o engenheiro florestal chamam isso? Vou deixar sujar meu eucalipto por quê? Na hora que a fiscalização me parar, o cara vai ver madeira nativa no meio do eucalipto e vai me multar. Porque a gente não sofistica a forma de fiscalizar para saber que aquele cara criou uma floresta misturada com eucalipto e ele pode ter um tanto por cento de contaminação de espécie silvestre porque ele deixou uma floresta existir. Então, a gente pode criar isso no espaço também. A gente pode criar corredores que criem isso, que aumente a diversidade nas plantações de eucalipto. Mas o engenheiro florestal quer dificultar a retirada da madeira, porque você criou complexidade no sistema, também não quer. Então, a gente precisa parar de simplificar a vida para as pessoas. Né? Esse tanto de agrotóxico que a gente tem hoje liberado no Brasil. Simplifica a vida para alguém. Só que está nos dando câncer. Em grande escala e numa projeção exponencial. Alguns tipos de câncer claramente associados à exposição a agrotóxicos. Não vale o benefício. Então, é preciso que o engenheiro repense o benefício do ganho econômico e de tempo, e essas são duas variáveis importantes na maioria das equações ligadas à produtividade, né, pensando em componentes da sustentabilidade. Então, está tendo um grande encontro de sustentabilidade industrial no Panamá. O FOP está mandando uma comitiva da Escola de Minas. Ninguém da Escola de Minas foi buscar os ecólogos para tentar fazer alguma coisa e levar. Se a gente não romper, é o meu último slide, se a gente não romper essa questão das barreiras disciplinares, a gente está perdido. E sabe o que é mais chato, Hernani? A gente sabe que a solução está ali na esquina. Né? E se põe as pessoas certas conversando sobre o problema certo, aqui nós estamos conversando sobre um aspecto teórico, mas põe as pessoas certas conversando o problema certo, a gente resolve isso. Se cada engenheiro de obra numa cidade entendesse o que é o lugar que o Aedes põe ovo, as cidades teriam menos dengue, porque metade dos casos de proliferação do mosquito estão nos pátios das obras. Ô, Sérgio, isso que você falou é bem interessante. Quem sabe a gente começa, né, pelo LEIAS, trabalhando ciência cidadã dentro das obras aqui de Governador Valadares. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Né? Porque é muito fácil identificar, o Guilherme é genial nisso, os pequenos nichos que você coloca numa pequena obra. O cara mudou um cano na minha casa, começou a chover. Depois de um tempo, eu fui descobrir, o cara largou a latinha de sardinha que ele usa para botar álcool, esquentar marmita. Ele largou num canto no meu quintal que eu não vi. Uma latinha de sardinha virada para cima é um berçário de Aedes, gente. Então, quer dizer, é fácil até de dimensionar e é fácil de, ao mostrar o problema, educar instantaneamente. Eu acho que a gente tem que fazer esse projeto, sabe, Hernando? Na hora que você dimensiona quantos ouvitrampas a gente criou num pátio de obra, e envolve o pedreiro e o auxiliar da obra e o engenheiro nesse processo, aquela galera já vai ser diferente no próximo pátio de obra, e aquele pátio de obra muda na hora. E a gente consegue medir isso nos casos de dengue. É mais fácil fazer em Valadares que em Belo Horizonte. A gente vai medir, a gente planeja isso para a próxima chuvosa, e a gente consegue medir esse efeito na distribuição dos casos de dengue e das obras. Estou doido para fazer isso. Já tem alguns anos que eu estou doido para fazer esse projeto. O Edilson pediu para falar também. O Edilson. Bom. Tudo bom, professor? Gostei muito das suas palavras. Achei interessante que o senhor começa a mostrar uma abelha na sua apresentação, um bichinho tão pequeno, e tem um papel tão importante, e às vezes a gente não tem esse conhecimento.
Mas aí eu estou falando aí dos ecólogos, da engenharia, né? Que aí o Hernani até resolveu abrir a câmera e falou, opa, falou da minha área. Seria aí essa a principal estratégia, então, né, para mudar esse quadro hoje, seria essa união de ecólogos, de engenheiros, de outras áreas, para poder reverter, porque o senhor citou também, assim, na área, a parte da ciência cidadã, o trabalho em escolas, fazer isso para mudar esse quadro. Hoje, o senhor já tem assim, a possibilidade de mensurar que com esse trabalho, isso seria a situação que está hoje, poderia ser revertida em que tempo? Porque uma vez que isso é uma coisa que já está acontecendo assim, assustadoramente, e a gente já está vivendo isso. Tá. Então, Edilson, excelentes perguntas. Excelentes perguntas. E sim, eu acho que uma boa parte da solução está nisso. Você soma esses profissionais, o pessoal do direito, porque a gente precisa ajustar as leis a esses processos, e o pessoal da economia. Que eu preciso reverter a forma de entender o papel da natureza na sociedade política, né? Então eu preciso romper, particularmente nesse tempo polarizado que a gente está, com uma ideia de que com a ideologização do problema. Então, e a gente vê uma percepção, e as pessoas me chamaram para falar num comitê de uma candidata numa das eleições para trás. E eu fui. E no meio da apresentação, nesse comitê dessa pessoa, foi online, eu virei e falei assim, olha, tá, é isso tudo que é importante ligado à árvore na cidade, mas isso tem nada a ver com o partido da senhora, nem com as formas que as pessoas aqui acham que a cidade tem que ser governada. E as mesmas coisas que eu estou falando aqui, eu falaria para um candidato de linha oposta de vocês. Porque o dia que a árvore virar componente ideológico de um lado ou de outro, nós estamos perdidos. E já tende a ser, né? Já tende a ser a preservação da natureza, proteção dos índios, já tende a ser temas ligados à esquerda. E não pode ser. Porque são temas técnicos científicos ligados à sobrevivência das pessoas. As reservas indígenas são as áreas menos queimadas, menos destruídas, mais preservadas, com maior chance de que eu ganhar dinheiro com o sequestro de carbono. Então, mobilizar as reservas indígenas para sequestro de carbono é muito mais efetivo que reverter uma pastagem numa floresta para daí estar recolhendo carbono. Então, eu preciso olhar economicamente para isso, eu preciso olhar para soluções de uma sociedade que não vai mudar. Então, isso são coisas importantes da gente ver. Essa sociedade não vai mudar, eu tenho que mudar como que ela olha para a sustentabilidade. Então, eu tenho que romper essas barreiras de disciplinas, mas envolver o entendimento da sociedade nesse processo. Então, eu vejo dessa forma, e eu vejo com diálogo. Né? O diálogo é importante, tem pessoas chaves hoje no Brasil promovendo esse diálogo, nessa direção de fazer com que o técnico científico seja ouvido à frente de ideologias e desvincular. Então, nós, profissionais, técnicos, tem que manter sua visão política para si. Particularmente funcionário público, então, está muito errado. Quer dizer, a exposição da sua visão de uma forma muito franca, você pode ser favorável a essas ações. Isso é importante. Pandemia. É importante vacina, é importante isso, é importante isso. Ah, se o lado A acha que não é, então o lado A está errado. Se o lado A estivesse na esquerda, eu ia falar que está errado. Se o lado A estivesse na direita, eu ia falar que está errado. Então, teve país no mundo de esquerda que foi negacionista. Cientista desceu o cacete. Onde foi a direita? Desceu o cacete. Então, assim, aonde tiver que bater, porque o cara não está ouvindo ciência, a gente vai bater. Pode ser de esquerda, pode ser de direita. Vai bater. Né? Então, assim, frontalmente na área de meio ambiente, eu já critiquei muito presidente de esquerda, tanto quanto de direita. Porque todos negligenciam. E aí, a sua pergunta sem resposta, Dilson. A gente não sabe se vai dar tempo, a gente não sabe se ainda há tempo sequer. Então, a negligência
Então, duas informações importantes aqui. Há mais projetos aprovados com financiamento internacional para extração de petróleo do que projetos para reverter a liberação de carbono na atmosfera. Então, por um lado, o cara faz um investimento gigantesco na economia verde. China e Estados Unidos, nominalmente, fazem um investimento gigantesco na preservação disso. Quem tem Instagram, vai aqui nesse meu, que eu estou botando aqui na conversa agora, que é o Corsária Ciência, onde eu reposto muita coisa ligada ao Fórum Mundial Econômico, aos grandes jornais de visão, eu reposto muita coisa e muita informação com relação a essas coisas. Essa é uma das que eu repostei. O The Guardian, que é um jornal inglês, mostrou que os grandes bancos, as grandes empresas europeias, americanas e chinesas têm nas gavetas mais investimento para extrair petróleo do que elas têm sobre a mesa, que é o que está mostrando para a humanidade, de projeto de mudança energética para uma energia verde. E eles jogam nas duas coisas, por quê? O que manda na cabeça desses governantes? Dinheiro, emprego, desenvolvimento. Então, fazer revolução verde está dando muito dinheiro. Então, os caras investem nisso. Não é porque eles entenderam que o aquecimento global tem que ser revertido. Talvez o presidente do Brasil tenha entendido na hora que depara com uma Amazônia seca, um sul completamente inundado e destruído, e o centro-oeste e o sudeste com calores que estão matando pessoas. Se ele vai fazer a coisa certa com relação a isso, é outra coisa. Porque não depende dele, depende do Congresso, depende de uma visão de mundo. Então, talvez esse El Niño salve o mundo. Porque foi momentos em que grandes populações sofreram demais à beira do abismo que freou a carruagem. Então, a nossa expectativa é de que, né, isso crie chance de reversão em escala global. Na escala global, outra coisa tem que se dizer, 1% da população mundial. Tá? Esse dado saiu essa semana. 1% dos ricos. 1% de 8 bilhões de pessoas dá quanto, Hernani? Abre aí o microfone. 8 milhões? 1% de 8 bi, né? 800 milhões. Mudança de zero em aula eu erro todas, então eu nem ouço. 800 milhões. Deixa eu fazer aqui a conta. Espera aí. Deixa eu ver que agora eu peguei o 8 milhões. 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas nesse mundo, tá? 8 milhões de pessoas. Dá menos da metade de São Paulo. Acho que dá um Rio de Janeiro, talvez. Tá perto do Rio de Janeiro. A parte central. Perto do Rio de Janeiro. É um Rio de Janeiro. As pessoas que cabem no Rio de Janeiro liberaram mais poluição no mundo que 5 bilhões de pessoas. Então, o custo energético de 8 milhões de ricos, milionários, foi igual de 5 bilhões de pessoas normais. Né? Tirar a média do resto, do que gastou, liberou de CO2 para cada uma das outras pessoas viverem. É o mesmo tanto. Então, e a maioria desses 8 milhões de pessoas estão aqui nesse país que eu estou nele, que é os Estados Unidos, não por muito tempo, e a China. Então, a gente é mais vítima que tudo. Então, a gente... mas por isso eu posso desenvolver? Não. Porque outro dia, o Luciano Huck veio falar as coisas de um clima que mudou, e eu perguntei para ele. Eu estou esperando ele responder até hoje, mas... Né, assim, e você? O que você, que é uma empresa humana, um ser humano empresarial completo, seu nome é uma empresa, como que você está neutralizando o seu carbono? Porque o Luciano Huck custa muito caro. Eu adoro, eu acho ele muito legal. Mas ele é muito caro para o planeta, o tipo de vida que ele leva. Ele está neutralizando o carbono dele. Porque não adianta você falar assim, não é o Brasil que está fazendo, a gente vai poluir, a gente vai desmatar. Não. Porque não é assim que fecha a conta de um planeta que é um sistema fechado, né? A conta é uma só. É preciso que esses países paguem os desastres que nós estamos sofrendo. É preciso que a sede e a morte por doenças na Amazônia, por causa das secas, sejam
compensadas com dinheiro de quem mais poluiu. E as cidades destruídas no sul do Brasil sejam reconstruídas com dinheiro de quem mais poluiu. Sim, eu acho que precisa. Então, o comércio de carbono tem que ter um componente que é o preço do desastre, que não tem. O cara quer vender o carbono para você porque ele vai continuar poluindo um pouco mais. Não, isso não vai funcionar, a gente sabe que não vai funcionar. Na hora em que o sul global conseguir cobrar que as suas catástrofes sejam pagas pelas empresas seguradoras desse país, aí a coisa vai mudar. E tá vendo, então? Envolve mais que a gente resolver. Mas, claro, se a gente melhorar a nossa cidade, se não tiver mais dengue em Valadares por causa da Univale, do Leas, e se todas as Valadares do mundo fizerem isso, tem um efeito que vai se sentir globalmente, percebe? Então, tem algo que, se a gente fizer, vai se sentir globalmente. E é isso que a gente pode fazer hoje. E ter fé, porque está difícil. Né? E explicar, para que as pessoas cobrem que seus governantes ajam de outra maneira. Porque tem um pé político, que a gente não tem como escapar dele. Mas tem que enfrentar. E transformar nosso entorno. E a gente está pagando essa conta. Sem contar que a questão política vai ser também a questão da saúde. Porque, segundo o quadro que o senhor mostrou aí, a doença, ela tende a aumentar. E aí, hoje está sendo paliativo. Ainda está sendo paliativo. Né? Faz um fumacê aqui, toma um remédio ali e tal. E aí? Se chegar ao extremo que está hoje como o clima. Então, assim, é um trabalho que eu acho que nós, profissionais daqui, né, de áreas completamente diferentes, vai ter um papel muito importante para difundir isso, para melhorar esse pedacinho de chão que a gente tem aqui. Concordo completamente. Maravilha, gente. Então, nós temos 1 hora, né, um tempo para terminar. Infelizmente, a hora já está dada. E aí eu vou agradecer ao Sérvio mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, para a gente poder encerrar, tá? E é isso, Sérvio, uma última palavrinha para a gente poder fechar aqui. A Renata abriu falando, agradecendo por eu sempre atender. Não, eu que agradeço por sempre ser convidado. Né? Vocês são muito importantes para as coisas que eu estou fazendo. Então, a gente não mede a importância do nosso trabalho pelas conexões fortes. A gente mede pelo sucesso do que a gente faz. Então, não é porque tem essa instituição, aquela instituição, programa Nota 7, não é isso que importa. O que importa é aquele conjunto de pessoas que estão fazendo diferença. Então, eu acho que nós somos um conjunto de pessoas fazendo diferença. Então, quando vocês me chamam, é prioridade a praticamente tudo. Porque eu sei que a gente está fazendo diferença. A gente tem a chance de ser copiado pela diferença que a gente está fazendo. Então, eu acho que essa é uma associação robusta no que ela se propõe, audaciosa e, ao mesmo tempo, pé no chão, razoável, né? Equilibrada, com visões diferentes. Com Renata para me puxar a orelha daqui e dali, para acrescentar outras coisas. Então, isso para mim é uma grande alegria, poder trabalhar com vocês e isso ser visibilizado. Né? A aula que você me convidou para dar é a coisa mais visibilizada do que eu pus em rede social nos últimos tempos. E quando a gente botar no YouTube dos nossos laboratórios, eu tenho certeza que vai ser bastante assistida. Não por mim, mas pelo que vocês me pediram, e como vocês me pediram. Essa aula não sairia, nunca. Essa aula não teria existido se vocês não tivessem me pedido como vocês me pediram. Então, ela não é fruto da minha intelectualidade, é fruto desse conjunto de pessoas. Né? O que eu ofereci hoje é fruto do que vocês provocaram. Só poderia existir com a provocação de vocês. Então, mais uma vez, obrigado. E tenha uma boa noite, todo mundo. Obrigado a todos que aguentaram até agora. Muito bom, muito bom. Conte com as nossas provocações sempre. Obrigadíssima. Faço questão. Joia.
Massa, obrigada, Sérgio, obrigada a todos. Pessoas da disciplina Risco, Ambiente e Território, amanhã, 1h30 da tarde, na sala 2, tá? Do bloco A2, e eu peço que vocês levem notebook, se isso for possível, para a gente poder botar a mão na massa. Renata, lembrando para que você desligue a gravação, senão ela... Ótimo, vamos ela dar cria uma problema editada na hora na da gente editar. nossa